E aí, meus amigos, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Fábio e hoje é vídeo de pré-jogo, pois é, nesse domingo teremos Vasco e Corinthians, uma semana aí sem jogo. O Corinthians volta a jogar em São Januário para enfrentar o Vasco, jogo fora de casa e mais um jogo pra gente se estressar? Pois é, né? Tem jogo do Corinthians, meus amigos. Domingo tem. Bom, para começar o vídeo de pré-jogo, vamos com a possível escalação do Corinthians, né? E com trocentos desfalques, né? O possível time talvez seja esse aí, né? Então o possível time é Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranieri, Breno Bidon, Charles, Rodrigo Garro, Kaique e Guinegão. Pelo que eu saiba, não tem ninguém suspenso, né? Só os machucados, né? E a novidade da vez é o Martinez. Machucou o dedinho, né? O dedinho do Martinez machucou. Teve que fazer cirurgia. O dedinho do pobre Martinez. Meu Deus do céu, cara. É sério. É sério. Eu já tô esperando. Surge uma notícia que o Garro vai levantar da cama dele de manhã, vai bater o dedinho dele na cama, vai machucar e ficar 4 meses parado. Ai, Fábio, por que você tá zicando desse jeito? Meu Deus, gente. Não para de titulares machucar. É o Carrijo com os ligamentos, acho que do tornozelo, o Memphis a coxa, o Yuri a hernia inguinal dele, agora o Martinez o dedinho dele. Qual será o próximo? Qual será o próximo? Meu Deus. A bruxa tá solta e muito bem solta. Lá naquele CT. Puta que pariu, cara. Quem será o próximo? Façam suas apostas. É incrível. Bom, pelo que eu vi, há uma possibilidade, tá? Do Maicon jogar no lugar do Bidon. Sim, o Maicon ainda está vivo. Ainda é jogador do Corinthians, infelizmente. Então há uma possibilidade do Maicon jogar aí no lugar do Bidon. Sinceramente, meus amigos, sinceramente, entre Maicon e Bidon, eu não enxergo muita diferença. Porque os dois são inúteis, os dois não fazem nada. Então assim, se o Dorival colocar o Maicon, tanto faz pra mim. Entre ele e o Bidon, nenhum deles marca, nenhum deles cria, nenhum deles, sei lá, pisa na área pra finalizar como um elemento surpresa. Os dois são inúteis. Então, sinceramente, nem vou reclamar se o Maicon for titular, Bidon. Não tem outro pra escalar. Carrijo machucou, Martinez machucou, vai escalar quem? Vai escalar quem? Então, tamo ferrado de qualquer jeito. Então, se for Maicon aí, que se dane. Que se dane. Vamos entrar com um jogador a menos de qualquer jeito. E pelo que eu vi, parece que o Kaique e o Guinegão vão ser mantidos no ataque. E eu concordo com isso. Por quê? Porque Thales Magno e Romero, que deveriam ser os titulares, já sabemos como eles são. Estão um verdadeiro lixo os dois. Thales Magno e Romero. Então, dá a chance pros moleques aí. O Guinegão fez gol jogo passado, jogou bem. Dá chance pra eles, concordo 100%. Então é isso. Ai, meu Deus do céu. Tô até com medo de quem vai ser o próximo a se machucar. Porque tá difícil, gente. Meu Deus do céu. Se mais alguém se machucar, aí depois o grande culpado é o Dorival, né? O maior culpado é o Dorival, é sempre o técnico, né? Mas enfim. Vamos agora falar de retrospecto do confronto, né? Então vamos lá. Histórico de confrontos entre Corinthians e Vasco. Na história, 128 jogos, 56 vitórias do Corinthians e 36 do Vasco e 36 empates. Então o Vasco é freguês histórico do Corinthians, né? Gols no confronto, 363, 195 do Corinthians e 168 do Vasco, tá? Corinthians e Vasco por estádios, eles mais se enfrentaram no Pacaembu, 39 jogos, e o Corinthians com mais vitórias, 17-9 no Pacaembu. Em São Januário, que é o palco do jogo desse domingo, 31 jogos
E o Vasco tem mais vitórias, 13-11. Mas Corinthians tem muitas vitórias jogando em São Januário, né? Inclusive o Corinthians já foi campeão brasileiro em São Januário, né? 2015, 10 anos atrás. Vasco 1, Corinthians 1 e o Corinthians matematicamente foi campeão brasileiro, né? Fora outras vitórias, né? Teve o 5-2 em 2017, teve o 4-2 há 2 anos atrás, né? Em São Januário também, 2 gols do Romero. Enfim, então o Corinthians, pelo menos nos últimos anos, costuma se dar muito bem em São Januário, né? Apesar que no ano passado perdeu. Corinthians e Vasco por campeonatos. Eles mais se enfrentaram pelo Brasileirão, 67 jogos, e o Corinthians com mais vantagem, 29-14. Aliás, em todos os campeonatos aí, ó, Rio-São Paulo, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, é sempre o Corinthians com mais vantagem sobre o Vasco em número de vitórias, né? Exceto no Mundial de Clubes. Houve um empate por 0-0. Porém, o Corinthians também se deu bem porque foi campeão nos pênaltis, campeão do mundo, né? Então o Vasco perde em todos os quesitos quando enfrenta o Corinthians, né? Tadinho do Vasco. Maiores artilheiros do Corinthians contra o Vasco. E o maior é ele, Marcelinho Carioca, junto com Valber, Romero e o Nardo. Sim, Romero, se marcar nesse domingo, eu imagino que o Romero, se começar no banco, talvez entre no segundo tempo, né? O Romero entrando, se fazer um gol, ele passa aí o Marcelinho, enfim, e o Romero ficaria em primeiro lugar na artilharia do Corinthians contra o Vasco na história, hein? Um gol do Romero, ele fica isolado como artilheiro do Corinthians no confronto. Isso se ele jogar, né, enfim. Mas o Romero tá num jejum, enfim. Mas, vamos ver aqui. O Jô, Di Maria, Rafael Moura, Viola, Rivelino e Baltazar também tem 4 gols contra o Vasco, tá? O primeiro confronto entre Corinthians e Vasco aconteceu em 14 de março de 1926. Há 99 anos, hein? Praticamente um confronto centenário. Corinthians e Vasco vai ser centenário o ano que vem, né? E primeiro jogo entre eles, um amistoso, perdemos 2-1 para o Vasco, tá? A maior goleada do Corinthians no confronto foi um 5-0 no dia 31 de maio de 95, semifinal da Copa do Brasil de 95 no Pacaembu. O Corinthians atropelou o Vasco e depois foi para a final, onde seria campeão contra o Grêmio, tá? A maior sequência invicta do Corinthians contra o Vasco, 22 jogos. E foi uma sequência que acabou ano passado, né? Durou de 2010 até ano passado, até 2023, no caso, né? Foram 22 jogos, 13 anos, 14 anos de invencibilidade. Aí ano passado perdemos 2-0. E teve jogos pelo Brasileirão, Libertadores, até Florida Cup. Nem na Florida Cup o Vasco venceu o Corinthians. Só conseguiram vencer ano passado, após uns 13, 14 anos de jejum sem vencer o Corinthians, né? E venceram ano passado. E tá aqui os últimos jogos entre Corinthians e Vasco, né? O último, no primeiro turno, 3-0 em Itaquera, que deveria ser 5-0, mas, né? O senhor juiz, era o Daronco, não era? Eu acho que era o Daronco, o árbitro. Anulou 2 gols do Corinthians, cara. Foram 2 que ele anulou, não foi? Deveria ser 5-0, mas beleza. Terminou 3-0. Aí ano passado vencemos em Itaquera 3-1, em São Januário 2-0 para eles. E a última vitória nossa em São Januário, 2023, Brasileirão, Corinthians de Mano Menezes. Era um confronto direto contra o rebaixamento. E o Corinthians ganhou por 4-2. 2 gols do Romero, um do Moscardo e um do Giovani, né? Giovani fez o quarto, né? Enfim, então tá aí a última vitória do Corinthians contra o Vasco em São Januário, 4-2 há 2 anos atrás, né? E é isso. Bom, mais uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, tá? Que é uma coisa que tá me deixando muito estressado, angustiado e com vontade de surtar, né? Bom, os jogos do Corinthians. Sim, jogos do Corinthians. Gente, vocês estão vendo aí a última partida, derrota para o Bahia 2-1. Aí temos agora o Vasco
e depois o Atlético Paranaense Copa do Brasil, tá? Temos 2 jogos como visitante agora e depois são 2 em casa, o Palmeiras, o clássico pelo Brasileiro, e depois a volta contra o Atlético na Copa do Brasil, tá? Esses são os jogos aí. Mas eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Vamos voltar um pouquinho no tempo aqui, ó. Alguns jogos passados do Corinthians, sim, alguns jogos passados. Eu quero voltar nesse Corinthians 4 Internacional 2, sim. Vocês estão vendo esse jogo aqui? Corinthians 4 Internacional 2, dia 3 de maio de 2025. Por que será que eu quero falar sobre esse jogo, né? Bom, meus amigos, esse jogo é especial. Sim, é especial. Sabem por quê? Porque esse foi o último jogo no Campeonato Brasileiro que o Corinthians conseguiu marcar mais de 1 gol na partida. É sério. Esse foi o último jogo no Campeonato Brasileiro desse ano que o Corinthians conseguiu marcar pelo menos 2 gols ou mais em uma partida. Depois dessa vitória contra o Inter, ou o Corinthians marca 1 gol ou 0 nas partidas. Ou é 1 gol ou é nada. O ataque está com seríssimos problemas. Sim, o Corinthians virou tipo número binário. Conhecem número binário? Número binário é 0 e 1, sabe? São 2 números, 0 e 1, é número binário. O Corinthians virou isso, o número binário. Ou marca 0 gol, ou marca 1 gol nas partidas. Depois dessa vitória contra o Inter, de 4-2, o Corinthians só marcou mais de 1 gol em uma partida na vitória contra o Palmeiras no Allianz 2-0 na Copa do Brasil. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção, meus amigos? Se a gente comemora 1 gol numa partida, esquece, não tem mais. O caso é grave. É muito grave. Muito grave. Depois disso, ó, vocês podem ver os jogos aí, ó. América de Cali, 1 gol. Mirassol, Racing do Uruguai, Santos, Novo Horizontino, 1 gol. 1 gol. Atlético Mineiro, Huracan, Vitória, 0. 0 gol. Grêmio, Bragantino, Ceará, 1 gol. São Paulo, Cruzeiro, 0. Isso o número de gols marcados do Corinthians na partida. Aí, contra o Botafogo, 1 gol. Palmeiras, 1 gol. Fortaleza, 1 gol. Aí só nesse jogo aqui no Allianz, que foi o 2-0, o único jogo depois dessa vitória de 4-2 contra o Inter, o único jogo depois disso que fizemos mais de 1 gol em uma determinada partida. Aí depois, 1 gol só contra a Juventude e 1 gol contra o Bahia. Então, eu acho que o estatuto do Corinthians ele foi mudado e não ficamos sabendo. Pois é, porque parece que segundo o novo estatuto, só tá permitido o Corinthians fazer 1 gol no máximo por partida. É 1 gol no máximo. Se fazer mais, o jogador que fez o gol será multado. É sério, parece que é isso. É sério. Mudaram o estatuto. É terminantemente proibido o Corinthians fazer 2 gols em uma partida. O máximo é 1. E olhe lá. O máximo é 1 gol só. E olhe lá, hein, gente. E se alguém se atrever a fazer um segundo gol, sofrerá consequências. É sério. Gente, em 3 meses, tudo bem, teve o Mundial que parou aí, mas... Poxa, gente, em 3 meses... 3 meses, olha quantos jogos já foram. Em 3 meses, em apenas uma partida, conseguiu marcar mais de 1 gol, que foi no 2-0 contra a Porcada na Copa do Brasil. Nas outras partidas, ou é 0 gol, ou é 1 só que o time marca. Ou seja, para vencer a partida, ou qualquer partida no caso, tem que fazer 1 gol e rezar pro adversário não fazer. Aí explica muito o porquê nos últimos, sei lá, 10 jogos de Brasileiro, uma vitória contra o Ceará. O caso é muito grave, gente. O caso é muito grave. Aí,
Vamos falar sério aqui. Eu tô vendo muita gente falar assim, ah, tem que demitir o Dorival, tem que demitir o Dorival. Tá bom, vamos demitir o Dorival, achando que ele é o maior problema. Eu vou dar minha opinião, tá, gente? Vocês podem discordar à vontade. Se o Dorival for demitido, beleza, eu até vou entender. Mas eu não demitiria o Dorival. Não demitiria. Gente, pelo amor de Deus, cara. Analise como tá o Corinthians aí nos últimos tempos. Aí vocês vão entender que demitir o Dorival e trazer outro, será que vai fazer diferença? Fez diferença demitir o Ramon pra trazer o Dorival? Eu não acho que o Dorival é um técnico pior do que o Ramon Dias. Eu não acho. Ah, mas com o Ramon o time ganhava, foi campeão paulista, é. Com o Ramon os jogadores não se machucavam. Com o Ramon, tava todo mundo disponível. Agora com o Dorival, o jogador machuca o dedo, tem hérnia inguinal, machuca a coxa. Com o Dorival, todo mundo resolveu machucar agora. Gente, vocês têm noção que com o Dorival Júnior, ele só conseguiu escalar os 11 considerados titulares na Copa do Brasil contra o Palmeiras? E uau, o Corinthians eliminou a porcada com todos os titulares. A única vez que o Dorival teve os titulares. Eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil. Tirando isso, ele nunca tem o time completo porque é sempre problema. É suspensão, é lesão toda hora. E aí o Dorival enfrenta uma coisa, na minha opinião, que qualquer técnico no Corinthians agora enfrentaria. Inclusive o Ramon se tivesse até hoje. O Dorival tem o azar de treinar um time que, na minha opinião, o Corinthians é o time, né, assim, é o elenco no caso. Pra mim o Corinthians tem o elenco mais desequilibrado do Campeonato Brasileiro. Em questão de titulares e reservas. Porque quando você tira um titular e coloca um reserva, o nível cai demais. Demais. É muito, gente. É muito desequilibrado o nível entre titulares e reservas. Aí agora titulares machucando, tendo que colocar reserva, não estão dando conta. Aí eu vejo muita gente falar do Mirassol. Ah, mas por que o Mirassol tá lá em cima, que tem um elenco teoricamente inferior ao do Corinthians? Gente, olhem a situação do Mirassol. Primeiro que eles não têm briga política, como o Corinthians tem. Eles têm boa administração, que o Corinthians não tem. Eles têm boa gestão, que o Corinthians não tem. Outra, o time do Mirassol, apesar de ser teoricamente mais limitado que o elenco do Corinthians, o elenco do Mirassol, não é tão desequilibrado o elenco do Mirassol comparado ao nosso. Não é. Em questão de titulares e reservas, o elenco do Mirassol não é tão desequilibrado quanto é o nosso. O nosso pode até ter mais qualidade, eu concordo. Você pega Memphis, Yuri, Garro, pô, são muito melhores que os jogadores do Mirassol. Mas compara os problemas que o Corinthians tem e o que o Mirassol não tem. Fora que o trabalho do técnico encaixou lá, os jogadores estão com confiança, entendeu? É uma série de coisas que tá levando o Mirassol lá em cima, sabe? Então assim, gente, vocês têm que entender que assim, ah, mas por que o Mirassol tá lá em cima e o Corinthians não? Por que será? Por que será? Não é à toa. O trabalho do técnico do Mirassol encaixou. Eles não têm briga política. O elenco não é tão desequilibrado em comparação de titulares e reservas como é no Corinthians. Parabéns para o Mirassol. Parabéns. Pra mim, gente, demitir o Dorival não vai adiantar nada. Aí vai trazer outro técnico. Vamos lá, trazer outro técnico. Vai manter os mesmos jogadores? Essa é a solução de vocês? Trazer outro treinador na esperança que outro cara faça alguma coisa e manter os mesmos jogadores? Os mesmos jogadores que escolhem a partida que vão correr? Os mesmos jogadores que escolhem a partida que vão querer jogar, que vão querer se empenhar? Os jogadores escolhem, até com o Ramon Dias já era assim. Quantos e quantos jogos com o Ramon Dias, esse elenco de merda escolhia o jogo que ia ter postura, que ia ter atitude. Com outro técnico vai ser a mesma coisa. Assim, tudo bem, eu não morro de amores pelo Dorival. Se for demitido, beleza.
paciência, vamos atrás de outro e torcer pelo próximo que vai vir. Não vou lamentar a demissão dele, eu também tenho minhas críticas em relação ao Dorival. Mas eu acredito que demitindo ele não vai adiantar de nada. Vai ser só mais uma multa de técnico para pagar. É a minha convicção. Posso estar errado? Pode ser que seja, sei lá, pode ser que surja outro técnico que faça um negócio melhor? Pode. Claro que pode. Mas eu duvido muito. Eu duvido muito. Desculpa, gente. Essa é a minha opinião, tá? Essa é a minha opinião. Eu não demitiria o Dorival. Tenho minhas críticas com ele, sim. Obviamente. Mas eu não acho que demitir ele vai resolver o maior problema. Sabe? Se ele pelo menos tivesse todos os titulares à disposição quase sempre, e mesmo assim o time jogava mal, mesmo assim o time jogasse mal, no caso, se mesmo tendo todos os... se mesmo tendo todos os titulares, e mesmo assim o time jogasse mal, muitas vezes, aí sim, eu concordaria muito com a demissão do Dorival. Mas ele nunca tem o time inteiro. E os reservas não chegam perto dos titulares. Aí fica difícil. Aí fica difícil. Eu acho, por exemplo, que não foi culpa do Dorival a burrice do Mateuzinho de cometer o pênalti contra o Bahia. Então, enfim. Mas tudo bem. Se perder pro Vasco, por exemplo, e ele for demitido, paciência. Paciência. Mas, enfim, pra mim, trazendo outro técnico vai ter a mesma dificuldade do Dorival, tá? E, pra fechar o vídeo, como vocês sabem, na segunda-feira agora, vai ter eleição aí do conselho pra ver quem é o presidente, né? Olha que coisa da hora, gente. Vocês falam do Mirassol, por exemplo. Ah, por que será que o Mirassol tá lá em cima e o Corinthians lá embaixo? Gente, vocês têm noção que o Corinthians, dependendo do resultado da segunda, pode ter 3 presidentes em uma temporada? 3 presidentes. Augusto Melo, Osmar Stabile ou outro aí que pode se eleger. Já pensou isso? Já pensou? Já pensou, por exemplo, manter o Dorival até o final do ano e o time ter mais presidentes no ano do que um técnico? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Imagina 3 presidentes em um ano só. Eu acho que dá pra entender muito a situação que passa o Corinthians, né? Dá pra entender. Mas é isso. Claro que eu vou torcer muito pro Roque Cittadini não ganhar, pelo amor de Deus, porque se ele ganhar é caos, tá? Se ele ganhar é caos. Meu Deus. Assim, eu acho que o Osmar Stabile ganha a eleição. Não que eu goste muito do Stabile, mas eu até acho que ele não tá fazendo bobagem até agora, né? Sendo interino. Pra mim não tá fazendo bobagem. Até agora, pelo menos, né? Mas eu acho que ele vai ganhar, o Stabile. Pelo que eu tô vendo, o Stabile é o favorito e deve ganhar. Mas vamos ver, tá? E bom, eu me estendi muito nesse vídeo, né? Já vou dar meu palpite. Vasco e Corinthians, né? São Januário. Bom, assim, nos últimos anos, muitas vezes o Corinthians em crise era só chamar o Vasco que melhorava. Então, estamos em crise... Vem Vasco, 1 a 0 Corinthians e vamos lá, tá? Tamo em crise, é só chamar o Vasco, 1 a 0 e vamos que vamos. Gol do Corinthians? Do Garro, vai. 1 a 0 gol do Garro e vamos lá. Tudo bem, o Vasco fez 6 a 0 no Santos, beleza. Podemos até fazer jogo merda porque é fora de casa e enfim, mas... Vamos lá, né? Vai que o Corinthians confirme, né, o quão Vasco é freguês e a gente consiga vencer 1 a 0 gol do Garro, né? Vamos lá, vamos ver o que acontece, tá? Então é isso, comente o que vocês acham do jogo e comente o palpite de vocês. O meu é 1 a 0 gol do Garro, beleza? E é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!